Olá, gente! Aula passada nós trabalhamos um pouquinho sobre as propriedades do som, né? A diferença entre duração, intensidade, altura e timbre. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os acidentes musicais e sobre os intervalos, tá bom? O que são acidentes, né? Acidentes na música a gente trabalha com o nome alteração. Né? Acidente é tudo que foge do natural, tá bom? Então na música não é diferente, né? É algo que acontece, né? Ela muda, né? Quais existem? Existem 8, tá bom? Os mais usados e o que eu gosto de trabalhar sempre com vocês é o sustenido, o bemol, o dobrado sustenido e o dobrado bemol. O que cada um significa? Sustenido, esse hashtag aqui, ele aumenta. Sempre pense nele como mais. O bemol, ele diminui, tá? Ele sempre abaixa, tá bom? Então, o sustenido aumenta e o bemol abaixa. O dobrado sustenido, o dobrado bemol fazem o quê? A mesma coisa. O sustenido, o dobrado sustenido aumenta e o dobrado bemol abaixa, tá? Então, sempre pensem aqui que o sustenido é o sinalzinho de mais e o bemol é o sinalzinho de menos, tá bom? Os intervalos, né? É importante a gente saber sobre isso, é muito importante, porque uma hora ou outra na vida eu vou encontrar com ele lá na minha cifra, na minha partitura, e aí eu tenho que saber para que ele serve, tá bom? Dá toda a diferença. Depois a hora que a gente for para a prática, vocês vão perceber isso. Os intervalos, né? Os intervalos, o que eles são? Eles são a distância, eles são os espaços entre um som e outro. Quais a gente tem? O semitom e o tom, tá? O semitom, a gente sempre trabalha assim, semitom é meio, ele representa o 0,5, tá? O meio aqui, ó, ele é a metade, tá? De um tom, ou seja, ele é meio tom. O tom, ele representa sempre o 1, ele é um inteiro, tá? Então, o tom é 1 e o semitom é meio. Vou usar isso aonde? Na hora de tocar, tá bom? É importante, é muito importante, né? A gente só tem as escalas, a gente só tem os acordes graças aos intervalos e aos acidentes, tá bom? Senão a gente não teria. Na hora que a gente for para a prática, vocês vão entender mais. Eu vou fazer no teclado pelo seguinte, ele é mais fácil de visualização, tá? Mas isso daqui que a gente está trabalhando existe em todos os instrumentos. Então, assim, é muito importante que a gente saiba, né? Em todos os instrumentos harmônicos existe isso, tá bom? Então, agora a gente vai lá para a prática para vocês entenderem o que é os acidentes e o que é os intervalos, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai começar, né? Como na semana passada eu disse, o teclado ele tem as notas brancas e as notas pretas. É diferente o som? É diferente, né? Ó. O teclado, gente, eu brinco que ele é o pai de todos e é realmente conhecido como pai de todos exatamente por esse motivo, tá? A gente consegue visualizar melhor nele, tá bom? Ele nos dá o tom exato, tá? Então, a primeira coisa, os acidentes, né? Para que servem? Como que eu vou usar isso aqui na hora da prática? Primeira coisa, eu lembro das notinhas naturais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá e si, tá? Lembrei delas. Aqui no piano é nítido, né? Ó, por exemplo, o dó é sempre aqui, ó, do lado das duas pretas. Então, eu tenho um dó aqui, um dó aqui, um dó aqui e assim por diante, tá? Então, assim, eu vou fazer aqui uma coisa bem simples. Vou usar o dó. O dó tá aqui, né, o meu dó central. Se eu for jogar, né, o sustenido, o hashtag, o que o sustenido vai fazer? O sustenido,
Ele vai elevar, ele vai subir meio tom, tá? Sustenido, sobe meio tom. Lembra que eu falei que a distância, né? O que é o meio tom, né? O intervalo, ele é a distância entre os sons, né? A gente tem aqui, ó, no piano, dá para identificar, né, as teclas, tá vendo? Elas são diferentes, né? Até a cor é diferente. Se eu for fazer, por exemplo, um sustenido acima do dó, né? Seria essa aqui? Não. Sabe por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma nota no meio? Tenho uma nota no meio, tá? Para quem estuda teclado, eu costumo sempre brincar, né? O tom é quando eu tenho uma nota no meio. O semitom é quando eu não tenho uma nota no meio, né? Entre essas duas notas, eu tenho uma nota? Não tenho. Então, o sustenido na aplicação aqui no instrumento seria aqui, né? O sustenido de dó seria uma nota preta. O dobrado sustenido, ele vale como 2 vezes o semitom ou um tom inteiro, tá? Se o semitom não tem nota no meio, o tom tem, tá? Então, o dobrado sustenido valeria como o tom, né? Dobrado sustenido, o dó tá aqui seria um dó sustenido, porque ele carrega o sustenido no nome, e aqui seria ré, sim, mas também a gente pode chamar ele de dó dobrado sustenido, porque eu passei, ó, meio tom, mais meio tom, um tom, né? Então, eu tenho aqui um dó dobrado sustenido, tá bom? Depois eu explico isso mais na lousa para vocês entenderem. Se eu catar um sol, né? Aqui no teclado, eu vou catar essa nota aqui, é um sol. Eu quero um bemol dele. O bemol, ele sempre abaixa, tá? Se ele abaixar, ele vai para onde? Para cá ou para lá? Para cá, né? Então, ó, vem para cá. Para onde que ele vai? Se é meio, né? O bemol, ele vale meio. Então, é igual ao semitom. Um semitom abaixo seria nota preta, né? Eu tô aqui nessa nota, ó, semitom. Entre essa e essa, ó, deixa eu ver se eu consigo assim melhor, né? Eu não tenho uma nota no meio, tá vendo? Esse vão aqui, ó, esse vãozinho aqui, tá vendo? Não tem uma nota no meio. Então, aqui seria um bemol. O dobrado bemol seria como? Um tom, né? São 2 vezes o bemol. Então, ó, um bemol, 2 bemóis, tá? Existe isso em todos os instrumentos? Tirando os enarmônicos, né? Sim, existe isso em todos os instrumentos. É legal dizer bastante isso para vocês, né? Sobre os instrumentos enarmônicos, os melódicos, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou conseguir achar essa nota sol no violão? Eu vou conseguir achar. Eu vou conseguir achar essa nota sol na bateria? Não vou conseguir achar essa nota sol na bateria. Pelo seguinte motivo, né? A bateria ela é um instrumento de percussão, ela percute, né? A gente na percussão são assim algumas exceções, como o xilofone, por exemplo, o vibrafone, que não tem, ou melhor, que tem notas. O resto é tudo, né, a partir de, não digo ruídos, mas de repercussão, tá bom? De fricção, tá? Vamos lá. Então, a gente trabalhou com os acidentes, né, ó. Eu posso até brincar, né, por exemplo, aqui. Eu quero um bemol desse. Aonde vai ser? Eu tenho nota preta aqui? Não tenho.
Se eu não tenho nota preta, o bemol é a nota que vem antes. Tá? Então, o bemol desse é esse. O sustenido desse, aqui eu já tenho nota preta, é a nota que vem depois. Tá? Só para vocês entenderem. Agora a gente vai falar sobre os intervalos, né? O tom e o semitom. O tom, como eu já havia dito um pouquinho antes, ele é quando eu tenho aqui no piano uma nota no meio. Por exemplo, aqui. Dessa para essa, eu tenho essa nota, né? Aqui. Eu tenho essa. E dessa para essa? Eu não tenho. Então, aqui a gente chama de semitom natural. Isso acontece em duas situações. Do Mi pro Fá, tá? E do Si pro Dó. Acontece só no teclado? Não, acontece em tudo. A gente vai trabalhar bastante isso quando começar a montagem das escalas, tá? Tom, eu tenho uma nota no meio. Semitom, eu tenho nada, tá? Guardem sempre isso, ó. Essa imagem, lembre do nada, não existe nada. O semitom, eu não tenho uma nota no meio. Uma diferença bem legal para a gente trabalhar entre as notas com acidente e sem acidente, né? Sobre o tom e semitom, a gente vai trabalhar o seguinte. Eu vou tocar aqui, ó, uma escalinha. Tá? Deixa eu tocar aqui que é mais fácil. Ó. Tá. Tentem cantar comigo. Tá, tá. Vocês estão vendo que são sons que a gente já vai, o nosso próprio cérebro, ele já vai indo pro próximo, ó. Se eu cantar aqui, tá, e não tocar, qual que vai ser a próxima? Tá. Vamos confirmar? Próxima. Tá. Próxima. Tá. Tô fazendo assim pra você enxergar. 7, 8 e vai. Tá. Isso. Qual que é a próxima? Tá. Mais uma. Tá. Mais uma. Tá. Tá vendo como dá certo? Né? Isso é tom. A nota que vem em seguida, o nosso cérebro já associa. E o semitom, né? A escala cromática. Ó a diferença do som, né? Ó. Aqui. Tá vendo? Ele fica um som meio estranho aos nossos ouvidos, para quem não tá acostumado, né? Ó. Tá? É diferente, tá bom? Agora a gente vai voltar para a lousa lá um pouquinho, para a gente terminar a nossa explicação, tá bom? Bom, voltando para o nosso quadro, o que a gente lembrou, né? Na hora de tocar, a gente consegue visualizar isso melhor, né? O teclado nos ajuda nessa parte. Os acidentes, então a gente voltando, né? Os acidentes, um eleva, o outro abaixa, tá? O outro diminui. O intervalo, ele é a distância entre um som e outro. Quando eu vou usar isso? Na hora de montar os meus acordes, né? Da onde saem os acordes, né? Eles são baseados nas escalas que a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, é interessante, eu mandei até uma imagem no grupo para vocês, que tinha lá o desenho de um tecladinho. Até mesmo para quem não faz aula de teclado, gente,
Olha que riqueza, né? A gente conseguir aprender um pouquinho sobre um instrumento tão lindo, né? Eu sou suspeita em falar, mas a gente tem que sempre aprender e o conhecimento nunca é perdido. É a única coisa que não podem tirar de nós, né? O teclado que eu mandei para vocês era exatamente assim. O que ele tinha? Ele tinha algumas notinhas já escritas nele, né? Ó, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? E tinha algumas notinhas aqui em cima. Dó sustenido ou Ré bemol. Ré sustenido ou Mi bemol. E assim por diante, né? O que isso significa? É o que a gente acabou de trabalhar, né? Quero um Ré bemol. Aonde que é o bemol de Ré? Para baixo ou para cima? Para baixo. O bemol tá aqui. Por quê? O bemol, ele vale meio, né? Quando tem só um, pensem assim. Quando tem só um, ele vale meio. Quando tem dois, ele vale um, tá? É a mesma coisa do semitom e tom, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, vão estudando, dá uma revisadinha nisso aqui, vão estudando mesmo até a gente conseguir mesmo, eu conseguir dar essas aulas individuais e retomar da onde a gente estava. Mas é importante a gente saber, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem.